Olá pessoal, tratemos hoje do artigo 10 do Código Tributário Nacional, que de algum modo reflete o que se acha positivado no artigo 151 da Constituição. Trata-se de um dispositivo que contém, que veicula limitações dirigidas especificamente ao ente tributante central, limitações dirigidas especificamente à União. Então, enquanto no artigo 9º nós temos limitações que se dirigem à União, Estados e municípios, como são as do artigo 150 da Constituição, o artigo 9º do CTN corresponde ao artigo 150 da Constituição. No artigo 10º nós temos limitações que se dirigem apenas à União e que correspondem às do artigo 151 da Constituição. Mas há diferenças importantes entre o artigo 10 do CTN e o artigo 151 da Constituição, que é mais atual, que é mais completo, que é mais compatível com a forma federativa atual do Brasil. Primeira diferença importante é de que o artigo 151 contém uma proibição de que a União conceda isenções relativamente a tributos estaduais e municipais. É uma proibição de que se concedam isenções heterônomas, uma cortesia com chapéu alheio, a isenção concedida pela União em relação a um tributo que não é de competência dela, que é de competência do Estado, do município. Hoje o artigo 151, inciso 3, proíbe expressamente esse tipo de isenção, enquanto que no artigo 10 não há nenhuma referência a isso, e sabemos que na Constituição anterior, na Constituição de 67, havia dispositivo que inclusive permitia que se concedessem isenções heterônomas. Então essa é a primeira distinção importante. E em relação às isenções heterônomas, vale lembrar que, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, esse dispositivo não se aplica em relação a tratados internacionais. Então a União pode, através de tratados internacionais, conceder isenções de tributos estaduais e municipais, porque a rigor nesse caso não é a União que está concedendo. Quem celebra os tratados e por meio deles reconhece isenção a produtos eventualmente estrangeiros em relação a tributos estaduais e municipais é a República Federativa do Brasil. Então quem celebra tratados internacionais não é a União, é a República Federativa do Brasil. União, Estados e municípios são pessoas jurídicas de direito público interno. Do ponto de vista internacional, do ponto de vista externo, quem existe é a República Federativa do Brasil, a qual, de acordo com o Supremo, não se dirige à vedação do artigo 151, inciso 3. Outro ponto importante em relação a essas vedações é, mesmo no que tange a que está expressa no artigo 10 do CTN, de uniformidade do tributo federal no território nacional, é que a Constituição de 88 faz uma ressalva em relação a incentivos fiscais que visem a reduzir desigualdades regionais. Então a Constituição reitera a regra da uniformidade territorial dos tributos federais, mas ressalva a possibilidade de incentivos fiscais de cunho regional para reduzir desigualdades, que é um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. E o artigo 151 da Constituição, que é onde hoje se acha tratada essa matéria, possui também uma vedação de que as rendas de servidores estaduais e municipais sejam tributadas de forma diferente das rendas de servidores federais e as rendas dos títulos estaduais e municipais sejam tributadas de forma diferente das rendas dos títulos federais. O inciso 1 e o inciso 2 do artigo 151 e o inciso 1 do artigo 151 da Constituição se acha como um reflexo do que consta do artigo 10, é a posição atual do que se acha hoje no artigo 10 do CTN, são desdobramentos do princípio federativo e do princípio da igualdade tributária, da uniformidade da tributação federal. Daí serem limitações que só fazem sentido para o ente central. A limitação do inciso 3, como já comentado, do artigo 151, que não está no artigo 10 do CTN, é que é uma limitação também decorrente do princípio federativo, mas não atrelada necessariamente à igualdade, mas sim à autonomia dos entes federativos. Então, em síntese, o artigo 10 do CTN é um embrião do que hoje se acha no artigo 151 da Constituição, porque o artigo 10 reflete as limitações constantes na Carta de 46, na Constituição de 46, então a de 88 tem disposições mais atuais e mais completas, é a partir delas que devemos estudar a matéria, mas essa é a compreensão que devemos ter
a respeito do que se acha positivado no artigo 10 do Código Tributário Nacional. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar as notificações do sininho para receber avisos quando da publicação de novos vídeos. Não se esqueça de curtir também este vídeo, caso ele tenha sido do seu agrado, para ajudar o algoritmo do YouTube a mostrar para pessoas que tenham gostos semelhantes aos seus esse tipo de conteúdo. E, sobretudo, de usar o espaço dos comentários para dizer o que pensa a respeito do artigo 10 do CTN, desta limitação, destas decisões que foram mencionadas relativamente aos tratados internacionais e quaisquer outros assuntos que deseje, que tenha, ou que você leitor, ou você ouvinte, ou telespectador, tenha o interesse, a respeito do qual tenha o interesse de se manifestar. Até um próximo vídeo.